E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Kennedy e esse é meu primeiro vídeo aqui para o meu canal no YouTube. Nesse primeiro vídeo eu decidi mostrar algo muito legal, um hobby particular meu, que é de colecionar telefones celulares antigos. Celulares sempre foram objetos de desejo pelas pessoas ao redor do mundo. Desde 1973, quando o primeiro celular foi lançado, a constante evolução nos permitiu que deixasse de ser um acessório para ser um objeto inseparável. Hoje os celulares têm excelentes câmeras, processamento, capaz de rodar jogos, fazer tudo o que a gente quer. Mas antigamente não era bem assim. Os aparelhos eram bem mais limitados, você tinha que ter um ou dois aparelhos para fazer uma função que hoje é feita por apenas um aparelho só. Nesse vídeo eu decidi mostrar a minha coleção de celulares, que tem algo em torno de 115 aparelhos, das mais variadas fabricantes, Motorola, Samsung, Nokia e alguns smartphones também da antiguidade, BlackBerry, Palm. Vai ser um vídeo bem interessante que com certeza vai te trazer muitas boas lembranças. Se você chegou agora nessa nova geração, onde os aparelhos estão cada vez mais modernos, eu tenho certeza que você vai gostar de saber como eram os aparelhos usados pelos seus pais, por exemplo, pelos seus avós, já que tem muitos aparelhos antigos aqui. Muitos dos meus aparelhos, infelizmente, não possuem o mesmo nível de perfeição de quando eles foram lançados. Isso porque muitos deles não encontram-se mais novos no mercado. São aparelhos usados, desgastados pelo tempo. Outros, pelo simples fato de estarem guardados, estão se deteriorando por causa dos materiais que eram utilizados. Mas o importante aqui é dar o foco na nostalgia e nesses aparelhos antigos que, com certeza, para mim e para você, são uma obra de arte, não é mesmo? Celulares Nokia, antigos, grandes, ou então Motorolas finos, como o V3, por exemplo, que também estão na minha coleção, vão te trazer muito boas lembranças e vão, com certeza, te fazer lembrar de como era usar um aparelho desse antigamente. Eu decidi começar mostrando a minha coleção pela marca Palm, que já foi uma das maiores fabricantes de smartphones do mundo, mostrando primeiro o modelo Palm Treo 650. Ele vinha com o sistema proprietário Palm OS, além de vir com uma câmera traseira e uma antena externa muito charmosa. Ele era compatível com as redes CDMA ou GSM, a depender da sua operadora, e foi lançado em 2004. Outro modelo bem elegante da Palm foi o Palm Treo 750. Ele já vem com o sistema Windows Mobile 5.0, além de possuir a tradicional canetinha stylus e a tela touchscreen resistiva que vinha nos smartphones Palm antigamente. Interessante que os dois modelos possuíam Bluetooth e infravermelho. Outra categoria era os assistentes pessoais digitais, a começar pelo Tungsten E2, que foi um desses PDAs da época. Ele vinha com um sistema Wi-Fi externo ou cartão e seu substituto, o Palm Tungsten X, que já vinha com Wi-Fi embutido. Ele era muito maior, como vocês podem ver aí na tela. Essa é a minha coleção da Palm, com apenas 4 modelos, mas são 4 modelos históricos da fabricante. Agora vamos a BlackBerry. Outra fabricante bem legal de smartphones aqui na minha coleção é a BlackBerry, começando pelo modelo 7230, nessa cor azul, lançado em 2003. Outro modelo é o 8100, lançado em 2004. Ambos muito bonitos e elegantes. Outro modelo mais novo é o 9780. Esse já foi lançado em 2010. Ele era bem mais fino e bem mais leve que seus irmãos. Outro modelo curioso é o 7100. Ele é bem estreito, diferente dos outros. Tinha essa rodinha lateral para você rolar as telas do sistema. E um teclado no mínimo curioso, onde você tinha que apertar 2 vezes a mesma tecla para digitar uma letra. Uma coisa interessante é que esses smartphones BlackBerry não vinham câmera. O foco mesmo era o uso empresarial, ler muitos e-mails, acessar a internet, sistemas de banco. Então, câmera não era algo tão essencial e necessário nesses modelos, até o lançamento de modelos mais modernos como o 9780, que já vinha
com uma câmera de 5 megapixels, botões de acesso ao sistema, por exemplo, e até mesmo um mousepad eletrônico. Esses são os 4 modelos BlackBerry que possuo. Outra fabricante clássica que eu tenho na minha coleção é a Nokia, que já foi a maior fabricante de celulares do mundo e não pode faltar em nenhuma coleção. E aqui temos o Nokia 6120A, grande e grosso, conhecido como celular rapadura na época. Vinha com esta bateria, que conhecida por viciar, caso você não carregasse ela completamente. Outro celular que eu tenho na minha coleção é o 6820. Olhando para ele de frente, ele parece um celular comum, até a hora que você abre ele e revela o seu teclado QWERTY completo para você trocar mensagens e acessar a internet. Ele vinha com Bluetooth, infravermelho e uma câmera digital para tirar fotos ou fazer filmes. Outro celular clássico da minha coleção é o Nokia N95. Ele tinha um slide que escorregava para baixo e depois você poderia abrir para cima novamente, e representou toda uma geração de celulares e smartphones com uma câmera incrível de 5 megapixels que causou inveja a muitas outras fabricantes na época. Com certeza um clássico. Outro celular que possuo é o N82, que fez par com o N95. Ele já não tinha o mesmo visual, que escorregava, né, slide, mas também possui uma câmera de 5 megapixels e um flash xenon como câmeras digitais. Permitiam ter um melhor alcance do flash e também um desempenho incrível, já que ele era um celular topo de linha da Nokia na época. Outros 2 celulares clássicos da Nokia é o 1208, mais simples, e o Nokia 2630. Eles representaram celulares de entrada da empresa. Enquanto o 2630 vem uma câmera, o Nokia 1208 apenas ligações e mensagens. O 2630 era bastante fino e as pessoas gostavam dele porque poderiam, se fosse necessário, passar ele por debaixo das portas. Algo bem interessante na época também. Outro celular da Nokia, clássico e no mínimo curioso, é o Nokia 7373 com sistema de abertura giratório. Infelizmente, esse modelo na minha coleção está um pouco desgastado pelo tempo devido aos materiais também que foram utilizados nele, mas não deixa de ter a sua imponência. O sistema giratório ele é semi-automático. Interessante que basta apenas um empurrãozinho e ele já abre. Ele vinha com MP3 player, câmera de 2 megapixels e suporte a cartões de memória. Outro celular clássico da Nokia na minha coleção é o 5200, um celular muito famoso e conhecido pelos seus lados vermelhos. Eu já possuí um desse e um dos seus maiores atrativos era sua caixa de som extremamente alta. E também sua entrada para cartão de memória de até 2 GB, um de 256 acompanhava na caixa. Ele possuía sistema de abertura slider e possuía também uma câmera VGA que não produzia fotos muito boas. Uma das coisas mais chatas desse aparelho, com certeza, era sua cor branca. Infelizmente, como vocês podem ver aí, ela acabava sujando com muita facilidade. Mas com certeza, um celular muito marcante. Outro celular Nokia bem interessante na minha coleção é esse 7020. Ele não possuía display externo, mas vinha nessa cor rosa muito bonita, que agradava as mulheres na época com certeza. Entrada para cartões de memória e câmera de 2 megapixels na parte traseira. Ele possuía um design bastante curioso. Outro celular da Nokia na linha Express Music era o Nokia X300, que também vinha com lados vermelhos como o Nokia 5200, além de uma câmera de 3.2 megapixels e botões para controlar a música na sua lateral, como play, pause, avançar ou retroceder. Ele também tinha rádio com função RDS e Bluetooth e apenas conexão Edge às redes. Outro celular da Nokia presente na minha coleção é o Nokia N70 2G. Ele possuía sistema Symbian 8.1 e capacidades de multitarefa. Ele também possui entrada para cartões de memória SD e uma câmera de 2 megapixels com flash LED cobertos por uma proteção de plástico. O N70 tinha 2 versões, essa 2G e a 3G com uma câmera frontal. Passando para a parte dos smartphones, nós temos aqui o Nokia E62 lançado em 2006. Assim como os Blackberries, ele não tinha câmera, mas ele vinha equipado com Symbian 9.1, Bluetooth 2.0, além de uma porta infravermelho inferior e entrada para cartões de memória.
Na minha opinião, o Nokia E62 é um dos smartphones mais bonitos que a Nokia já lançou. A sua atualização, claro, também está aqui, que é o Nokia E63. Ele já tinha uma câmera de 2.0 megapixels, flash de LED, além de um Symbian mais atualizado e também capacidade de acessar redes 3G. A atualização do Nokia E63 foi o Nokia E71. Ele era mais fino, possuía também uma câmera mais moderna de 3.2 megapixels, um flash de LED, além da qualidade de construção padrão Nokia, todo em metal e bastante fino. Outro celular da Nokia é o Nokia 9300 da linha Communicator. Olhando ele por fora, ele não parece nada de diferente dos outros celulares, mas na hora que você abre, que você percebe o quanto ele era especial. E o seu foco empresarial com sistemas de escritório, e-mails, tornava ele um celular bastante produtivo e raro também. A sua atualização está aqui, é o Nokia 9500, nada pequeno, já vinha também com uma câmera digital e conexão Bluetooth e um sistema Symbian mais moderno, como vocês podem ver aí na tela. Uma coisa interessante desse celular é que, apesar dele ser uma atualização mais moderna, ele não é nem um pouco pequeno, principalmente quando você coloca ele lado a lado com o 9300. Outra fabricante que está na minha coleção e que é também muito nostálgica é a Motorola, e eu considero ela particularmente a menina dos olhos da minha coleção. Começando aqui pelo Motorola StarTAC, ele inaugurou uma categoria nova para a Motorola, que é a de celulares com sistema de abertura flip. Ele também possuía uma novidade na época, que era o identificador de chamada. Outro celular clássico da Motorola na minha coleção, com certeza é o Motorola V3 Black, que marcou uma geração, principalmente que gostava do aparelho pela sua elegância. Ele possuía uma câmera VGA e tinha um design extremamente lindo, além de ser bem fino, que tornava ele fácil de colocar no bolso e passar por debaixo da porta também. As suas duas variantes que estão aqui é a V3M, versão CDMA, que é essa prata, e a V3i, que é essa rosa, que dá ao V3 uma câmera de 1.3 megapixels e até mesmo suporte a cartões de memória de até 1 GB microSD. Outra variante raríssima do Motorola V3 na minha coleção é o Motorola V3X, trazia atualizações importantes. Ele não era tão fino quanto o próprio irmão, mas trazia uma câmera de 2 megapixels com flash de LED e outra câmera interna para chamadas 3G e controle até mesmo do foco. Isso era muito interessante. Outro celular da Motorola que trazia de volta a elegância da linha Razr era o Motorola V8. Ele tinha uma grande tela externa, sensível ao toque, e uma outra tela bem grande do lado de dentro, além de possuir 2 GB de memória interna, mas não expandia por cartões de memória. Ele trazia novamente aquela finura dos modelos da Motorola, principalmente dos modelos topo de linha, e ele era muito elegante. Outros dois celulares da Motorola na minha coleção é o Motorola W510 e o W5. Eles eram duas variantes medianas da Motorola. Eles tinham um corpo todo em metal e tinham entradas para cartões de memória e câmera de 1.3 megapixels. Não eram tão finos, mas tinha até aquela semelhança do V3 com essa espécie de testa na parte de baixo. O W5 já foi uma variante do W510. Ele era da linha musical da Motorola, tinha um Motorola ID que permitia reconhecer músicas que tocavam no ambiente, além também de entrada para cartões de memória. Outro celular clássico da Motorola era o K1. Aqui temos duas variantes dele, que é o K1M, que é essa versão preta. Ele tinha apenas acesso às redes CDMA e entrada para cartões de memória de até 1 GB, além de possuir controles externos para música. Outro celular era o K1 azul, essa cor é clássica, vendido com entrada para chip. Ele possuía entrada para cartão de memória também de 1 GB, mas não possuía controles externos para música. É um celular clássico e sua frente espelhada, com certeza, bem marcante. A Motorola já fabricou celulares simples, mais conhecidos como o W180 e o Motorola V135, que foi o meu primeiro celular. O Motorola V135 ele vinha com essas frentes que você poderia trocar
Ele vinha na caixa com 3. Ele também vinha equipado com jogos e suportes a toques polifônicos, além de possuir esse design bem pequenininho. Já o W180 era mais para fazer ligações e mandar mensagens. Outro celular da Motorola aqui na minha coleção é o Motorola 3. Ele fez parte da linha Pebble, essa linha redondinha da Motorola. Ele aqui está um pouquinho desgastado, mas ele não chegou a ficar tão famoso no Brasil quanto seu irmão, o 6. Ele vinha também com suporte a cartões de memória e uma câmera de 1.3 megapixels. E não possuía o sistema de flip automático. Outro celular clássico da Motorola na minha coleção é o Motorola E8, considerado um dos melhores celulares do mundo de 2008. Ele tinha essa frente toda preta porque o seu teclado ele mudava de acordo com as funções que você escolhia. Ele também vinha esse ar onde você poderia escolher os álbuns, navegar pela sua biblioteca de músicas, além de possuir 2 GB de memória interna. A Motorola também fabricou smartphones na época e temos aqui o Motorola Q8. Ele era bem bonito, como todos os celulares da Motorola. Vinha câmera com flash e também vinha rodinha lateral como os Blackberries para você poder navegar no sistema. Ele era equipado com o Windows Mobile 5.0. Outro smartphone clássico da Motorola e muito conhecido é o Motorola A1200. Ele era um tanto curioso na época porque ele vem com essa tampa de vidro, que era um destaque dele mesmo. Ele tinha uma tela sensível ao toque e também possuía uma canetinha stylus para usar o seu sistema, que na época era o sistema operacional Linux, diferente do seu irmão Q8. Outro celular simples, porém conhecidíssimo, é o W375. Ele vinha com uma câmera VGA e não possuía display externo, apenas ícones que notificavam bateria fraca, ligações recebidas e mensagens também recebidas. Outra fabricante incrível que eu possuo na minha coleção é a Sony Ericsson, começando com o Sony Ericsson W220. Ele foi a porta de entrada para a linha Walkman. Ele tinha conexão infravermelho, câmera VGA e estava disponível em 2 cores, essa preta e uma outra branca. Outro celular que atrai olhares na época era o W580. Ele está disponível na minha coleção nessas 2 cores, branca, laranja e cinza com azul, além de uma cor preta com laranja. Ele também possuía uma câmera de 2 megapixels que ficava escondido sobre a carcaça. Uma das funções mais legais era o sacudir para mudar de música. Inclusive, a Claro chegou a mencionar essa função onde você sacudia para ele tocar as músicas no aleatório. E ele também possuía entrada para cartões de memória proprietário da Sony, que era o M2. Outro celular raro da Sony na minha coleção é o W600. Ele possuía 2 cores, essa preta e outra vermelha, além do visual clássico da Sony com esse aro na parte de cima. Você poderia amarrar uma corda para pendurar o celular no pescoço ou um chaveiro. Um dos destaques desse aparelho era o seu sistema giratório para poder ter acesso ao teclado. Não era algo tão exclusivo na época, mas era um dos primeiros da Sony que fazia essa função. Sua câmera de 1.3 megapixels com flash de LED não possuía autofoco, mas era uma boa câmera na época também. Uma coisa interessante é que esse sistema giratório da Sony ele não é tão leve quanto o da Nokia, tendo um certo peso para abrir, tendo que forçar um pouco. Outra coisa legal desse celular eram esses 2 botões superiores que já permitiam você ter acessos especiais a jogos, por exemplo, liberando funções extras durante a sua jogatina no aparelho. Algo bem diferenciado na época também. Outro celular da Sony é o W300. Ele foi uma variante do Z530, outro celular muito popular. Ele estava disponível nas cores branca e preta, além de possuir uma conexão Bluetooth e essa porta infravermelho também. Outra coisa elegante era o botão de controle musical nessa cor vermelha, permitia dar pausa, avançar ou retroceder músicas, diminuir o volume, dava um charme especial ao aparelho na época, além de sua câmera VGA. Outro celular na época também da Sony foi os W760. Ele foi um dos primeiros da Sony a incluir funções esportivas como contador de passos. Ele também tinha botões para jogos, celulares focados mais em jogos também,
além de possuir uma câmera traseira que ficava escondido nas costas do aparelho. Outro celular que com certeza agradava as mulheres na época era esse Sony Ericsson W395, nessa versão Hello Kitty. Ele tinha funções musicais, era da linha Walkman. Ele também estava disponível nas cores preto e, claro, tinha entrada para cartões de memória. Um dos pontos interessantes de todos os celulares da Sony Ericsson, com certeza, era a sua conexão para carregamento e para fones de ouvido, que era no formato proprietário. A minha coleção da Sony Ericsson, infelizmente, não é tão grande, mas pretendo complementá-la depois. Outra fabricante que já foi coadjuvante e hoje faz papel principal no mercado é a Samsung. E na minha coleção, infelizmente, eu não tenho muitos modelos. Começando aqui pelo Luminix Fashion, que tinha uma tampinha que abria para baixo. Muito elegante. Ele tinha acesso às redes CDMA e era bem pequeno. Tem também o Voice Fashion, que também abria para baixo. Interessante é que esses modelos, um tem a tela verde e o outro tem a tela azul. E o destaque é que eles eram bem compactos e tinham suporte a mensagem de texto na época, que era algo bem inovador. Outro celular que está na minha coleção é o Samsung E250. Ele era conhecido por ser bastante fino na época. Ele também tem uma câmera VGA e Bluetooth 2.0. E vinha com suporte a cartões de memória de até 2 GB e também e-mail. Outro celular lindo da minha coleção é o Samsung U600. Um dos destaques dele na época era ter uma câmera de 3.2 megapixels com autofoco e flash. Ele também tinha entrada para cartões de memória, suporte a MP3 player e os botões da frente eram sensíveis ao toque. A Samsung também fabricou modelos de celulares simples e esse é o C276. Um dos destaques dele era, além da simplicidade, ele possuir rádio FM e suporte a envio de mensagens, além de ser bem fino e bem leve, parecia que você não tinha praticamente nada no bolso. A Samsung também entrou no mercado de telefones musicais com a linha Beat. Eles destacavam pela sua cor roxa, combinado com preto ou com prata. Ele também possui entrada para fones P2, algo muito exclusivo na época, já que as fabricantes tinham celulares com entrada proprietária para fone de ouvido. Outra fabricante incrível, que infelizmente tem poucos modelos na minha coleção, é a LG. Começando pelo M1500, ele foi lançado no Brasil pela Claro. Um dos seus destaques era sua câmera de 1.3 megapixels ajustável. Você podia virar ela para você, ou se você quisesse, você poderia virar ela para a traseira do aparelho. Ele tinha também teclas na parte de fora para mudanças de música. Outro celular da LG que está na minha coleção é o LG Vilt. Ele tinha câmera de 5 megapixels com abertura manual e essa anel atrás, uma espécie de anel em volta da câmera, onde você podia dar foco ou zoom, e também tinha flash xenon. Se você olhar um pouco de longe, ele parece até mesmo uma câmera digital. Ele também tinha uma tela touchscreen de 3 polegadas e foi um dos grandes concorrentes em termos de câmera do Nokia N95 na época. Outro celular da LG muito conhecido é o LG Chocolate. Ele tinha Bluetooth e também tinha uma câmera VGA que ficava escondida no seu sistema slide. Uma das coisas bem legais desse celular era o seu design, com certeza, que quando desligado ele parecia mesmo uma barra de chocolate preto. Além do seu teclado, meio que xadrez as teclas, ele era disponível nas cores branca, preto e uma outra cor rosa. Outro celular da LG, no mínimo curioso da minha coleção, é o KF600. Ele está um pouquinho desgastado, mas o destaque dele mesmo era possuir 2 displays, um em cima e outro sensível ao toque na parte de baixo. Ele também possui uma câmera de 3.2 megapixels com flash LED na sua traseira. Um dos, com certeza, destaques e curiosidades é aquele display na parte de baixo que permitia que você utilizasse ele e permitia que esse display adaptasse a algumas funções. Ele também acompanhava esse chaveiro
que funcionava como uma espécie de caneta touchscreen, como em outros dispositivos com tela touch. Outro celular bem famoso da LG é o LG MX240 Style Shot. Ele foi conhecido pela polêmica de não poder tirar as fotos de dentro dele. Foi vendido pela Vivo. Algumas fabricantes, infelizmente, não possuem grande quantidade na minha coleção, mas estou procurando complementar cada dia mais, e uma delas é a Siemens com o SL55. Esse modelo tinha sistema de abertura slider, e um dos destaques dele, com certeza, era o seu tamanho bem pequenininho, que cabia na mão, dava mais descrição para as pessoas que não tinham bolso ou andavam na rua sozinhas, poderiam esconder o celular na mão. Outra fabricante é a Gradiente, eu só possuo esses dois modelos. Primeiro, falando do GF600, ele era um modelo simples de entrada, possuía uma anteninha externa e ele também cabia na mão, dando aí uma descrição para o modelo, caso você precisasse. Outro modelo é o GF760, ele possui uma câmera VGA, algo muito exclusivo na época, e um display externo também. Bem, pessoal, esse vídeo foi basicamente para mostrar minha coleção de uma maneira geral. Depois eu vou trazer vídeos mostrando esses aparelhos de uma forma específica, mostrando o que é que eles faziam, o que é que eles traziam de novidade, o que é que eles traziam de inovação para a época. Eu vou tentar trazer esses vídeos pelo menos uma vez por semana, já que são bastante aparelhos, não dá para falar de todos de uma vez, senão o vídeo fica muito grande. Por isso, pessoal, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e falar aí nos comentários se você já desejou ter algum desses aparelhos ou se você já teve algum deles, se você já passou por algum momento legal, inusitado com eles. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.